Durante o discurso de abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, nesta terça-feira, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro deu destaque a assuntos como pandemia, meio ambiente, investimentos no país e a questões internacionais. O Brasil tem um presidente que acredita em Deus, respeita a Constituição, valoriza a família e deve lealdade ao seu povo. Isso é muito. É uma sólida base se levarmos em conta que estávamos à beira do socialismo. Na declaração, que durou 12 minutos, o presidente destacou que o Brasil possui atrativos para investidores, como um grande mercado consumidor, excelentes ativos, tradição de respeito a contratos e confiança no governo. Nossas estatais davam prejuízos de bilhões de dólares no passado. Hoje são lucrativas. Nosso Banco de Desenvolvimento era usado para financiar obras em países comunistas, sem garantias. O presidente Jair Bolsonaro defendeu a importância da agricultura brasileira para o mundo e citou os desafios ambientais no Brasil, as medidas adotadas, além do compromisso com o meio ambiente. Nenhum país do mundo possui uma legislação ambiental tão completa quanto a nossa. Nosso Código Florestal deve servir de exemplo para outros países. Somente no bioma amazônico, 84% da floresta está intacta, abrigando a maior biodiversidade do planeta. Lembro que a região amazônica equivale à área de toda a Europa Ocidental. O Brasil é um país com dimensões continentais, com grandes desafios ambientais. São 8,5 milhões de quilômetros quadrados, dos quais 66%, 2/3, são vegetação nativa, a mesma desde o seu descobrimento em 1500. Antecipamos de 2060 para 2050 o objetivo de alcançar a neutralidade climática. Nenhum país do mundo possui uma legislação ambiental tão completa quanto a nossa. Nosso Código Florestal deve servir de exemplo para outros países. Qual país do mundo tem uma política de preservação ambiental como a nossa? Os senhores estão convidados a visitar a nossa Amazônia. A pandemia de Covid-19 foi também um dos pontos abordados pelo presidente em Nova York. Segundo ele, o governo conseguiu criar empregos, garantiu o auxílio emergencial e avançou na vacinação da população. Bolsonaro também lamentou as mais de 590 mil mortes no Brasil por Covid-19 desde o início da pandemia. Lamentamos todas as mortes ocorridas no Brasil e no mundo. Até o momento, o governo federal distribuiu mais de 260 milhões de doses de vacinas e mais de 140 milhões de brasileiros já receberam pelo menos a primeira dose. Até novembro, todos que escolheram ser vacinados no Brasil serão atendidos. Apoiamos a vacinação. Contudo, o nosso governo tem se posicionado contrário ao passaporte sanitário ou a qualquer obrigação relacionada à vacina. No discurso de abertura, o presidente brasileiro também mencionou outros pontos como energia renovável, agricultura sustentável, indústria de baixa emissão, saneamento básico, tratamento de resíduos e turismo no país. Entre as questões internacionais, o presidente lembrou os 20 anos do atentado em Nova York e manifestou repúdio ao terrorismo. O presidente Bolsonaro se disse preocupado com a situação do Afeganistão, hoje sob o poder do Talibã, e anunciou que o governo brasileiro vai conceder visto humanitário a cidadãos afegãos da mesma forma que acolheu mais de 400 mil refugiados venezuelanos. O mandatário brasileiro ainda agradeceu aos representantes dos países que foram a favor de que o Brasil voltasse a ocupar uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU. O presidente Bolsonaro ainda defendeu uma reforma no Conselho de Segurança para que o Brasil passe a ter um assento permanente. Esta é a edição 76 da Assembleia Geral da ONU, que acontece desde a década de 1940.
Tradicionalmente, o representante do Brasil faz o primeiro discurso, depois dos Estados Unidos e, em seguida, os demais países membros. O presidente Jair Bolsonaro chegou a Nova York no último domingo, acompanhado da comitiva e do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Desde então, participou de eventos e se encontrou com autoridades e chefes de Estado e de governo, incluindo o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Na segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro se encontrou com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson. De acordo com informações do Ministério das Relações Exteriores, os líderes dos países falaram sobre a realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP26, que está marcada para novembro no Reino Unido, e sobre o apoio de Boris Johnson a uma vaga do Brasil no Conselho de Segurança da ONU. Outro assunto tratado na reunião foi a parceria entre a Fiocruz, a Universidade Inglesa de Oxford e a AstraZeneca, que vai garantir ao Brasil a produção inteiramente nacional de vacinas contra a Covid-19. De Nova York, para a Rádio Nacional, Gabriela Noronha.